Meus caros irmãos e irmãs, nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus constitui-se em cada um de nós pelo sentimento, por tudo que nós trazemos dentro de nós e construímos dentro de nós, que é a base fundamental do amor de Deus. Porque se São João diz Deus é amor, nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós somos a encarnação, a presença plena do amor no mundo. Agora, o amor ao qual Deus nos pede, ele tem dois olhares diferentes: o amor a Deus, que é o amor pela nossa espiritualidade, e o amor pelos nossos irmãos, a constituição que nós construímos no decorrer da nossa caminhada, da nossa convivência com o outro. Conviver com o outro é partilhar da vida com o outro, é olhar para o outro e ter pelo outro a compaixão diante das suas fragilidades, diante das suas dificuldades, mas também um olhar sobre a caridade que nós temos pelo outro. Caridade que envolve também a cada um de nós, o olhar que nós devemos ter dentro de cada um de nós. Nenhum de nós nascemos perfeitos, somos seres imperfeitos em busca de um processo de perfeição na nossa caminhada. E Deus vai nos mostrando qual é o caminho da perfeição, de que forma nós o vivemos. Se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos nos leva à presença da santidade, nós nos constituímos então nesses dois lados da relação que nós temos no transcorrer da nossa vida. Agora, muitas vezes nesse nosso relacionamento com o outro, nós temos o hábito de termos a dificuldade de abrirmos a essa fragilidade do nosso irmão. Nós olhamos e achamos que nós podemos errar, mas os outros não podem errar. Nós nos olhamos achando que nós somos quase perfeitos, os outros são totalmente imperfeitos. Ou como eu disse semana passada, muitas vezes nós colocamos a nossa moldura no outro e temos a dificuldade de olhar além da moldura, daquele que está além, daquilo que muitas vezes é possível para o nosso irmão, nas dificuldades próprias que ele tem dentro do seu próprio ser. Epiteto dizia assim: quando você se ofender com alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos, olhando para dentro de nós mesmos. Cuidando deles, você esquecerá a sua raiva e aprenderá o que é viver santamente. Olharmos para dentro de nós mesmos, olharmos também essas nossas dificuldades. Será que eu sou perfeito? Quais são os meus erros? Será que eu nunca ofendi? Será que eu nunca fui perdoado? Será que eu nunca tive as minhas dificuldades no transcorrer da minha vida? Ou a minha fragilidade não foi exacerbada diante da minha relação com o outro? E aí nós vamos na nossa dificuldade tantas e tantas vezes de perdoar o outro. E nós vamos constituindo dentro de nós mesmos um sentimento que vai aos poucos nos corroendo o nosso ser, o nosso coração. Porque nós vamos construindo em nós a raiva, o sentimento de ódio, o sentimento de repugnância pelo outro, a nossa dificuldade de perdoar o outro. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: quando nós perdoamos alguém, em primeiro lugar nós estamos perdoando a nós mesmos, por termos trazido dentro de nós algum sentimento contrário pelo nosso irmão. E aí nós vamos desenvolvendo essa nossa raiva. Shakespeare já dizia que a raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra, porque é um veneno que se constitui dentro de mim mesmo, achando que o outro vai ter as consequências por aquilo que eu carrego no meu coração. E não, sou eu que estou me autodestruindo, destruindo o meu coração, criando um coração de pedra, um coração petrificado na dificuldade que eu tenho de olhar, de conceder o perdão. Ninguém está falando de se tornar o melhor amigo daquele que te bateu muitas vezes. Se der, melhor, né? Mas caminhar na tranquilidade, saber perdoar, abrir o seu coração ao outro. Marco Aurélio, imperador, dizia: mais dolorosas são as consequências que as causas da raiva. Porque as consequências que eu levo em mim, não as causas que ela leva, é no afastamento do outro. E muitas vezes o outro aceita com naturalidade a minha dificuldade de perdoar, porque não pode mudar o conceito daquilo que eu carrego em mim, da minha dificuldade em mim no meu dia a dia. Papa Francisco dizia assim: o primeiro a perdoar não é o mais fraco, mas é o mais forte. É aquele capaz de sair de si mesmo para ir ao encontro do seu irmão. Papa Bento XVI dizia: o perdão não é uma negação do erro, mas sim uma participação na cura e no amor, uma transformação de Deus que reconcilia e restaura.
Quando eu perdoo, eu participo de um processo de cura em mim e um processo de cura no meu irmão. Eu passo também a dar a oportunidade do outro, né, de se defender, o outro de olhar também as suas dificuldades, de olhar a sua fragilidade, reconhecer os seus erros no caminhar do dia a dia. Tácito dizia assim: os homens são muito mais rápidos em retribuir os danos do que o benefício, porque é mais prazeroso o peso da vingança do que o prazer do perdão. Porque muitas vezes, quando nós carregamos raiva dos nossos irmãos, nós queremos mais é que ele se lasque, né, digamos assim. Nós queremos mais é que ele tenha o troco de tudo aquilo que ele fez, né? Mas quando alguém nos faz um benefício, nós não retribuímos o benefício, né? Porque nós somos muitas vezes rancorosos. O rancor dificulta a nossa caminhada, dificulta o nosso encontro com Deus. São João Maria Vianney fazia uma pergunta assim: qual dos dois sofre mais? Aquele que perdoa prontamente de coração, ou aquele que alimenta sentimentos que são contra o seu irmão? Quem sofre mais dos dois? Será que sofremos quando nós perdoamos? Porque o perdão é uma graça, o perdão é uma abertura, o perdão é um gesto de amor, o perdão é esse encontro pleno de Deus que nos dá a oportunidade também de nos regenerar. Porque nós rezamos e dizemos: perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos ofendemos. Então fica a consequência: se eu não perdoo, eu também não sou perdoado, porque eu coloco a Deus nesse próprio contexto da minha vida. Amor chama amor, perdão chama perdão. Se você esforçar-se em perdoar, não será perdoado se não esforçar-se em amar. O perdão é um gesto de amor, é um gesto de caridade, é um gesto de encontro ao outro, totalmente encontro ao outro, que nos dá a possibilidade de uma vida nova, nos dá a possibilidade do amor que nós temos, que Deus coloca a cada um de nós nessa oportunidade do nosso coração. Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil, e deseja ser misericordioso principalmente necessita de um coração forte, um coração firme, fechado ao tentador e aberto a Deus. Papa Francisco diz. Então, coração aberto a Deus, para que possamos perdoar. Chaplin dizia assim: nunca uma alma surge tão forte e nobre quando ela renuncia à vingança e perdoa uma ofensa. Como é bom perdoar, como é bom ser um gesto de perdão, um caminhar no perdão ao outro, uma construção com o outro. Unimos-nos pelo amor, unimos-nos pela caridade, unimos pela misericórdia e compaixão que nós devemos ter um para com os outros no transcorrer de toda a nossa história. Mateus vai dizer lá no capítulo 5: ouvistes o que foi dito, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, portanto, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei que vos amaldiçoarem, fazei bem aqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltrataram. A gente pode dizer: mas é tão difícil perdoar alguém que me bateu, né? É tão difícil. Ninguém falou que é fácil, porque não está escrito que é fácil, né? Ninguém está falando que é tranquilo você perdoar quem te magoou, e muitas vezes quando te magoou, muitas vezes. Porque hoje Pedro pergunta a Deus: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Deus fala para ele: não, 70 vezes 7. É o número do infinito, porque o perdão de Deus por nós é infinito. Quantas vezes Deus se debruça sobre nós, perdoando-nos das nossas faltas? Que não são poucas, né? Não são poucas. E como diz a primeira leitura de hoje, sobre a vingança, quando ele vai dizer no Eclesiástico: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará também a vingança de Deus. Não ferir o seu irmão para também não ser ferido. Perdoar o seu irmão quando ele te fere, com a beleza própria que Deus oferece a cada um de nós, desde que Deus faça o julgamento dele no momento correto, sobre as armas e o conceito de Deus. A nós cabe somente o gesto de sabermos perdoar uns aos outros, de sabermos nos abrir a lua. Nós temos que ter cuidado, se nós não estamos nos tornando pessoas muitas vezes insensíveis, pessoas que não carregam em si a caridade e a misericórdia. Nós vamos nos tornando pessoas difíceis, né? Uma pessoa difícil muitas vezes é uma pessoa muito rancorosa. Ela construiu dentro do coração dela o rancor pelo outro. Libere-se, seja livre das mágoas, das dificuldades, se abra a beleza daquilo que Deus concede a cada
que é o perdão. Simplesmente nos colocarmos com o perdão, na beleza própria do perdão que concede a cada um de nós. Quem sabe perdoar, prepara-se para as muitas graças diante de Deus. Quando nós olhamos para o crucifixo, nós olhamos aquele que nos reconcilia, se reconcilia conosco, ou nos reconcilia através do ato da cruz. Quando nós carregarmos nosso coração contra alguém, olhemos para a cruz, rezemos pelo nosso irmão, coloquemos ele no coração de Deus, pedindo a Deus que possa nos ajudar a purificar o nosso coração, a nossa alma e a nossa vida, perdoar os nossos irmãos por tudo aquilo que nos fizeram e nos machucaram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.